Olá pessoal, vamos para o nosso segundo vídeo do tutorial. Nesse segundo vídeo, vamos tratar em como você vai criar o seu primeiro checklist dentro da plataforma. Então você pode ver aí que está vazio, vamos começar o processo de criação de um checklist. Bom, como você pode ver, tem um botão de mais aqui no canto direito. Esse botão de mais é justamente para iniciar um novo checklist. Então vou clicar aqui e bom, iniciando aqui, é como se para preencher o formulário, o checklist, eu tenho que preencher um formulário. Mas, como vocês viram, o primeiro tutorial era do departamento. Justamente porque a gente já cadastrou as empresas e as áreas que a gente vai querer cadastrar os checklists. Como você pode ver, você já pode direcionar o checklist justamente para onde você quer. Então, por exemplo, está aqui todas as empresas e áreas que foram cadastradas, né, no edital, no vídeo anterior. E você pode ver que eu posso selecionar e colocar um checklist em qualquer uma dessas áreas. Se eu cadastrar em vendas, o pessoal da empresa um vai poder ver, o pessoal de vendas vai poder ver, mas o pessoal da empresa 2 não. Quem é da administração também vai conseguir enxergar tudo porque tudo está abaixo. Eu vou cadastrar aqui em empresa um, vou falar que é um checklist mais gerencial. Bom, aqui agora o nome do checklist, né, o título do seu checklist, vou colocar aqui como organização geral, só porque é da empresa um e é uma área mais gerencial que vai fazer essa fiscalização. As soluções vai depender muito do que você contratou, né? As soluções é porque a separação entre as soluções ela gera relatórios diferentes, né? Uma forma de você organizar melhor o seu processo. Bom, e temos aqui o tipo de execução. São dois tipos, né, os tipos mais comuns, que são o instantâneo e o realizado em etapas. O instantâneo é aquele que, ao colaborador abrir o checklist, na hora do preenchimento, se ele sair no meio do caminho, ele vai perder todo o seu processo. Porém, ele é válido para algumas aplicações, como rotas, né, medição de tempo para realizar um checklist, ou quando exige-se mesmo, né, que o colaborador finalize o processo antes de entrar na área e poder fazer o seu trabalho. Mas, o realizado em etapas, você pode salvar no meio do caminho e salvar o seu processo e depois retomar o checklist no futuro. Ele, querendo ou não, é o mais comum de ser utilizado. Agora vamos para o item 1. O item 1 é a primeira pergunta do nosso checklist. Nós separamos aqui em título e descrição justamente para poder facilitar na hora da visualização dos gráficos, relatórios, que a gente vai mostrar aqui mais para frente. Bom, o título é só mesmo um resumo, né? Para ter uma visualização direta do que você está querendo buscar. Então, por exemplo, o primeiro título eu vou colocar organização da sala ou do escritório. Bom, e a primeira pergunta, então, é simplesmente perguntar se o escritório está organizado. Bom, nesse caso, né, temos aí os tipos de resposta que vamos explicar para vocês aqui. Bom, temos aqui o tipo de respostas sim ou não, que é justamente, né, uma pergunta só simplesmente para avaliar se está ou se não está, ou se está conforme ou não conforme, né, dependendo da aplicação. Temos a pontuação, que é alguma avaliação que você queira fazer. Então, você quer avaliar o ambiente, né, avaliar a organização e dar uma nota de 1 a 5. As reações são os sentimentos em relação a alguma tarefa. Então você fala o quão feliz você está, né, com a organização ou quão triste você está com essa organização. Também pode ser selecionada. Aqui em valor, temos a separação de número e texto. O número só vai soltar mesmo entrada de número, né? Às vezes você quer ter uma aplicação que exige colocar temperatura ou algo do tipo. E na hora do gráfico, ele tem um gráfico específico para quando for somente número. Agora, quando for texto, já permite, né, entrada de texto, também pode colocar esse número e você pode continuar fazendo aqui o seu processo seja de algum comentário, alguma observação que você queira colocar. Outra opção de seleção aqui é que você pode colocar opções para serem selecionadas. Seria um caso, né, selecionar uma opção, né, o que você queira, às vezes o tipo do piso, o tipo do telhado, e você coloca as opções disponíveis e que podem ser selecionadas.
Em seleção, nós temos aqui a múltipla escolha, né? Vamos mostrar para você no futuro como que funciona também essa questão de múltipla escolha. Você pode selecionar, então, mais de uma opção naquela pergunta. A assinatura é para buscar alguma assinatura digital, né, que vai ser pelo celular ou tablet no touchscreen. E a data é pegar realmente uma data que você queira colocar, a data de validade ou algo do tipo. Bom, nesse caso aqui, então, vamos ficar com sim ou não, justamente porque é uma pergunta, né, se está organizado ou não, né, então não precisamos estender mais a nossa aplicação. O peso do item, aqui no caso, todo relatório, todo checklist, ele vai gerar uma pontuação final. Então, você pode explorar também essa aplicação. Então, para a sua avaliação, você pode colocar peso ou não naquele checklist. Então, aqui, peso 1 é que é, né, realmente uma questão normal, e você pode aumentar o peso, às vezes, por uma questão de segurança, ou algum item que você queira ter mais zelo, né, na hora de você estar avaliando o seu checklist. Mas aí depende de você também. Às vezes você não se importa por essa questão da pontuação, não é uma aplicação que vá fazer sentido para você no momento, então você pode deixar ali em 1 ou em 0 mesmo. Tem a opção do não se aplica, né, que no caso, quando tiver algum checklist que em alguma área não vai se aplicar, eu vou colocar aqui essa opção, justamente porque às vezes naquela empresa não vai ter um escritório. Meio difícil, mas simplesmente para colocar o não se aplica e a gente vê como que vai ficar depois. A questão de pedir foto, nós temos algumas opções, né, se é necessário foto. Essa pergunta aqui é justamente para a gente poder colocar evidências no nosso checklist. Então, por exemplo, você pode ter sempre a necessidade de fotos, que é um caso de você precisa tirar a foto de forma obrigatória antes de você responder a pergunta, e tem a foto apenas para quando for não conforme, ou seja, apenas para quando o escritório não estiver organizado, você vai tirar uma foto mostrando que ele está desorganizado. Aí vai depender da sua aplicação. Às vezes você quer sempre uma evidência para garantir que a pessoa que preencheu estava lá no momento, porque no celular e no tablet, essa pedido de foto é travado na câmera do celular. Não tem como buscar na galeria a foto do dia anterior, por exemplo. Então, nesse caso, vai ser obrigado a tirar, mostrar aquela evidência, ou seja, vai ser obrigado a estar naquele local para poder fazer o checklist. Agora, apenas para inconformidades, é somente para você não ficar gastando tempo ali tirando fotos, né, o tempo inteiro. Então, é só para quando for mostrar que algo está realmente negativo. E também tem a não necessidade de foto. Aqui no caso, eu vou querer garantir que meu colaborador está realmente no escritório fazendo o checklist. Então, eu vou pedir sempre a foto. E temos aqui as tratativas, né, de erro. Temos aqui o comentário, que é um comentário que você vai colocar quando tiver negativo, ou o plano de ação. Então, são as duas opções que você pode ter. No caso do comentário, é só simplesmente explicar o porquê que está negativo. No caso do plano de ação, vai gerar um plano de ação completo. Então, você vai preencher um outro formulário para poder indicar uma pessoa para poder resolver aquele problema. Ou seja, no caso desse escritório, eu posso preencher o formulário e mandar para algum responsável da limpeza para poder fazer aquela organização. Ou se não, um próprio responsável do escritório, né, o escritório que pertence a alguma pessoa, possa fazer a organização. Então, nesse caso, ele vai gerar uma notificação para essa pessoa, né, chegar no e-mail dessa pessoa. Bom, vou colocar aqui o plano de ação simplesmente porque eu quero notificar a pessoa quando tiver um item negativo. Agora, se eu quiser avançar para a próxima pergunta, é simplesmente para clicar em mais aqui. Clicando em mais, já temos aqui todo o painel para a nossa segunda pergunta. Agora, vou perguntar a questão da limpeza dos vidros, por exemplo. Limpeza. Vou colocar como título somente vidros, então. Vidros. E aqui eu vou colocar a nossa pergunta, né, se os vidros estão limpos. Então, neste caso, é a mesma pergunta, né? Se os vidros estão limpos, então sim ou não. No caso aqui, eu não vou colocar a opção de não se aplica, justamente porque, né, no caso, vamos estimar que sempre tem um vidro no escritório mesmo. Vou pedir a foto apenas para não conformidade e somente um comentário. Não vou colocar um plano de ação nesse momento, justamente porque talvez não é um item que precisa ser resolvido naquele momento, né? Somente notificar
que o vidro não está tão limpo naquele ambiente. Bom, agora vamos mudar aqui um pouco, né? Vamos colocar aqui ar-condicionado. Talvez não seja um item aqui de organização, mas condiz com o escritório, né? O ar-condicionado eu quero avaliar se ele está bom, né? Se o ambiente está bem. Então eu vou ver qual que é o sentimento em relação à temperatura do ambiente. Então, nesse caso, eu vou selecionar a opção de reação. Então, aqui é simplesmente, né, avaliar se eu estou feliz aqui naquele ambiente com ar-condicionado. E aqui eu vou colocar uma nota mínima. Por quê? Abaixo disso, por exemplo, se eu colocar aqui um mais ou menos, quando eu informar que eu estiver triste, vai abrir uma tratativa, né? Que é um comentário ou um plano de ação. Então, se estiver acima aqui no caso, eu vou poder avançar com o meu checklist normalmente, porque eu vou estar feliz, né? Bem, ou senão eu vou estar indiferente. Então, qualquer coisa abaixo desse ponto aqui vai ser gerada tratativa de erro. Então, no caso aqui, por exemplo, vai ser um comentário ou um plano de ação. Então, por exemplo, eu vou colocar essa opção aqui que é o indiferente, né? E se eu já tiver indiferente ou feliz aqui, para mim não vai incomodar. Novamente, vou colocar aqui a opção de não se aplica, porque nesse caso pode ser que não haja ar-condicionado no escritório, né, naquele ambiente. E também, né, no caso dessa forma aqui, não vai precisar de foto. Né? Então, no caso, é um sentimento em relação a alguma coisa. Então, não é necessário uma foto. Então, também, somente aqui um comentário, né, porque eu não vou gerar um plano de ação para isso. E agora, para fechar aqui o nosso primeiro checklist, eu vou colocar aqui uma avaliação geral. Uma avaliação. Avalie o ambiente do escritório. Justamente para a gente utilizar aqui outra opção aqui de pontuação. Aqui no caso também eu posso colocar uma nota mínima. Então eu vou querer que meu escritório esteja sempre legal, né? Se tiver abaixo de 4 aqui, então eu já tenho que proporcionar alguma coisa, verificar o que pode ser feito. Nesse caso a pergunta é obrigatória, então eu não vou colocar a opção de não se aplica também. Vou colocar um peso maior aqui, porque para mim isso aqui é muito importante. Vou colocar aqui um peso 3, por exemplo. No caso também não precisa de fotos, né? Porque é uma avaliação. E eu vou pedir um plano de ação, justamente para poder informar se é o caso aqui, para alguém, né, ter uma tratativa, para melhorar esse ambiente para as pessoas também que estiverem no escritório trabalhando. Aqui o item de risco eu não expliquei ainda, justamente porque ele tem uma aplicação mais direta com a indústria ou algo do tipo. Você pode utilizar e explorar ele, mas ele não difere aqui do plano de ação. É simplesmente algum alerta que vai ser gerado, né? Somente vai informar que um item de risco foi acionado. Então é quase o mesmo semelhante do padrão do plano de ação. Então, bom, aqui eu finalizei minhas 4 perguntas e eu vou salvar o meu checklist. Beleza, salvei meu primeiro checklist de organização geral. Então, pessoal, por esse tutorial, esse tópico é só. Então, vamos avançar agora para o nosso próximo tópico.